pessoal, e o mercado de live marketing passou por uma grande mudança ontem, com a alteração no processo de autorização das promoções comerciais, que agora não ficam mais com a Caixa Econômica e sim com a Cefel. Nós entrevistamos o Antônio Salgado, um especialista em legislação promocional, que falou itens importantes para as empresas e para as agências que pretendem fazer promoções agora no Natal e no ano que vem e nas mudanças deste item tão importante do mercado de live marketing. Vamos ver? Bom, pessoal, então a gente noticiou ontem uma notícia muito importante para o mercado de live marketing, que foi essa mudança aí nos processos de autorização das promoções junto à Caixa Econômica Federal. E agora a gente está aqui com um especialista no assunto, Antônio Salgado, da ASPN, especialista em legislação promocional. Salgado, o que isso muda no mercado? Então, Luciano, a gente volta como era a estrutura de autorização das promoções entre 1971 e 1995, que era tudo centralizado no Ministério da Fazenda. Eu vejo pontos positivos e negativos. O primeiro ponto positivo, que eu acho que é muito importante para a gente, é que hoje a gente convive com 3 cabeças pensantes diferentes que nos autorizam a fazer a promoção, que é a Caixa Econômica, a própria Cefel, quando é empresa do setor financeiro, e a SUSEP. E agora a gente vai ter só uma cabeça pensante. Para nós é mais fácil, pelo menos, de saber como lidar com isso, porque até então, às vezes você consegue uma autorização para fazer uma promoção com uma mecânica para um banco, mas não consegue para fazer para o supermercado, ou vice-versa, que cada um pensa diferente. Agora vai ficar todo mundo com o mesmo pensamento. Então, em termos de isonomia, eu acho que é muito bom. É porque você tinha 3 tipos de avaliador, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Então, às vezes, algumas mecânicas que você conseguia aprovar na Caixa Econômica, a Cefel entendia que não era aprovável. E aí prejudicava uma empresa do setor financeiro que não podia fazer a mesma coisa que um supermercado ou uma indústria. Agora, nós vamos ter só uma cabeça. Em compensação, eu acho que o momento foi um momento muito ruim, porque depois de muita luta, muita briga, inclusive da ANPRO, para conseguir melhorar este mercado e desburocratizar isso daí, a gente chegou numa situação em que a Caixa Econômica estava autorizando promoções com 24 horas. Até eles tinham lançado um sistema novo, digital, tinha propiciado alguns avanços que as agências queriam há muito tempo, né? Exatamente. E a Cefel também tem um sistema digital, mas o sistema da Caixa Econômica é muito mais adequado a gente. É muito mais fácil, a interface é muito mais amigável. A Caixa Econômica, apesar de estar representando o órgão do governo, tem uma cabeça um pouco de empresa efetiva, de mercado, então consegue entender as nossas dificuldades, consegue avaliar com mais facilidade algumas mecânicas e tudo mais. Então, foi uma grande evolução para a gente. O mercado cresceu muito, tanto que você vê que no primeiro ano que a Caixa Econômica autorizava promoções, foram legalizadas menos de 1.000 ações. O ano passado já chegaram a 6.000 ações legalizadas. Entendi. E o sistema do Ministério da Fazenda, o sistema da Cefel, é mais engessado. E há uma possibilidade, de repente, de todo esse know-how adquirido pela Caixa ser transferido para a Cefel? Eu acho difícil porque a Cefel investiu muito no sistema deles. Entendi. E eles conversaram entre si, Caixa e Cefel, e acabaram não chegando a acordos em alguns itens, como, por exemplo, a construção do regulamento. Na Caixa Econômica, a gente tinha a liberdade de construir o nosso regulamento e submeter à Caixa Econômica. Na Cefel, você entra no sistema, o próprio sistema gera um regulamento para você. Entendi. E é um regulamento muito complicado, sem divisão de itens, difícil do consumidor entender. Então, essas dificuldades, elas existem. Eu acho que ao longo do tempo a Cefel deve se adequar ou melhorar algumas coisas, né? Isso, mas transferir o sistema ótimo da Caixa Econômica para a Cefel, eu acho que não, é inviável. E uma pergunta, o que você acha que motivou a essa mudança? Olha, de verdade, eu não sei, é uma opinião muito pessoal, tá? Eu acho que foi uma questão puramente financeira. A Caixa Econômica entendeu que
o que ela arrecada em termos de taxa de fiscalização não paga a estrutura que ela tem que ter para fazer isso. Então, ela devolveu isso para o Ministério da Fazenda, que aí você não tem essa conta que as empresas fazem de custo-benefício. A operação se paga ou não se paga? Na Caixa, eu acho que ela não se pagava. Tenho a impressão que é isso. Agora, o meu maior sentimento aí é que, de novo, o nosso mercado de live marketing acabou sendo confundido com o de jogos e de apostas. Era isso que eu ia te perguntar. Porque quando eu te perguntei o que motivou a isso, até assim, se você sente que tem alguma coisa por trás que não entende de fato o que é o mercado. Isso eu não tenho dúvida. O governo continua não entendendo exatamente o que é o mercado de live marketing e trata a gente, do ponto de vista da regulamentação, como um apêndice de apostas e de jogos de azar. Em 2000, quando as nossas autorizações foram transferidas do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça, para a Caixa Econômica, a gente foi transferido num grande pacote que era o dos bingos. O objetivo da transferência era moralizar os bingos. Ou seja, as promoções juntas. Não era para regularizar o setor de promoções, né? Não. Era para impedir o abuso que estava ocorrendo com os bingos. Agora, a medida provisória que foi transformada em lei é uma medida provisória que trata da redistribuição das verbas de loterias. Quantos por cento vai para o FIES, quantos por cento vai para o fundo penitenciário, quantos por cento vai para cada área, vai para a saúde, não vai para a saúde e tal, e trata das apostas de uma maneira geral, que ali já dá uma sinalização de que o governo vai começar a permitir loterias privadas e trata de aposta de corrida de cavalo, turf. E coloca a promoção nesse mesmo balaio. Em 90, 100 artigos, tem um artigo que diz, a gente aproveita e transfere para a Cefel as autorizações das promoções e vamos agora também corrigir o valor da taxa de fiscalização monetariamente. Ponto. Ou seja, nós fomos de novo um pendurucário numa coisa que não era nossa. Entendi. E aí, assim, o que isso muda, ou nesse primeiro momento, para melhor ou para pior, neste primeiro momento, o que isso muda para as empresas que estavam agora para fazer promoções de fim de ano, promoções do início de 2019? Olha, em conversa com o pessoal da própria Caixa Econômica, eu cheguei à conclusão de que neste momento não vai mudar nada, porque vai haver um tempo ainda de transição. Apesar da legislação dizer que isso entra em vigor imediatamente, vai precisar de um tempo para transferir tudo isso e a Cefel vai precisar se estruturar para isso. Então, eu acredito que a gente vai levar ainda alguns meses, não sei quantos, mas alguns meses nesse período de adaptação. Então, eu tenho a impressão que agora, para Natal, não muda nada, vai mudar para o Carnaval, com certeza. Os novos pedidos, né, que vão entrar. E os que estão tramitando, eles vão ser finalizados, esses pedidos, pela Caixa? Eu acredito que sim. Eles serão finalizados na Caixa. Até porque a Caixa, ao receber um pedido desse, se não houver pendência, ela libera em 1, 2 dias. Então, ela não vai parar agora num processo que pode ser liberado amanhã para poder transferir para a Cefel. Você falou a respeito da taxa de fiscalização. A tendência é que a taxa de fiscalização aumente, passe por um reajuste? Sim. A própria medida provisória, ela traz nesse artigo do transfer para a Cefel a informação de que a taxa de fiscalização é revisada com atualização financeira. Eu não sei se eles vão aplicar nesse primeiro momento uma atualização total desde o momento que ela foi instaurada, que é em 2000, e aí nós vamos ter 18 anos de correção monetária. Eu estou perguntando justamente por isso, né? Porque vai sair de uma tabela para algo que, de repente, as empresas não estavam esperando aí, né? Exatamente. Pelo que eu li do texto, eu acho que não. O texto me dá a entender
que a partir de agora ela vai começar a sofrer correção monetária. Mas é a tal história, a gente nunca sabe o que vem do governo, né? A necessidade de arrecadação deles é tão grande que é capaz até deles aplicarem uma correção desde o ano 2000 até agora, como fizeram com os vale-brindes, que era limitado a R$ 400 e de uma hora para outra passou para 500. Eu até ia te perguntar sobre isso. Isso também deve ter alguma mudança ou não? Não, o vale-brinde já está acertado que ele sofre correção anual. Anual, né? Agora, Então, sofre correção pela inflação, então está em R$ 500, vai para 506. 6, quer dizer, 4. Mas não, de repente, uma mudança maior nesse primeiro momento, né? Pelo texto da lei, não dá a entender que a mudança vai ser retroativa, não. Legal. Bom, eu queria agradecer ao Salgado. Fica aí para as agências e para as empresas agora não digo o alerta, né? Mas ficar atento para essas mudanças, né? Buscar o apoio de todos os escritórios especializados no setor, como é o do Salgado, porque são mudanças importantes, né? Como você falou, altera a questão de regulamento, altera a questão de taxa, talvez nesse primeiro momento um pouco do prazo, né? Talvez eles não acompanhem o prazo que a Caixa estava fazendo. E como tem muita promoção para acontecer aí, Carnaval, Dia das Mães, já tem que pensar nisso, né, Salgado? Exatamente. Eu acho até que as empresas têm que tomar cuidado também com algumas pequenas alterações que são importantes para a gente, que a Cefel já fez agora recentemente, tá? A questão de 1 mês e pouco ou 2 meses, soltou uma nota informativa igualando as promoções do tipo comprou, ganhou, às promoções de concurso. Sim, a gente chegou a noticiar isso também. O que isso muda aí? Então, muda que toda a promoção comprou, ganhou, que a gente faz normalmente, tipo, compre 2 e leve 3, compre o produto X e ganhe um brinde ou alguma coisa assim. Se tiver limite de estoque, ainda que esse limite seja enorme, 5 mil, 10 mil, sei lá quantos, se houver limite, vai precisar de autorização da Cefel também. Ou seja, aquelas promoções que não precisavam de autorização passaram a precisar de autorização. Passaram a precisar, assim como as de self-liquidated. Se você tiver que fazer algum pagamento adicional para poder receber o brinde, essa nota informativa da Cefel diz que também precisa de autorização. Então, o que a gente sente aí é uma tendência a uma rigidez maior. É isso que eu ia te perguntar. Eu acho que a gente não tem ou não terá mais nenhuma promoção que não poderá ser feita sem autorização, né? Eles já regulamentaram o concurso cultural, agora o comprou, ganhou. Eu acho que de todas as mecânicas disponíveis, talvez não como você falou, por esse controle, essa rigidez, todas vão ter que ter autorização, né? A tendência é essa. É isso que o governo está demonstrando para a gente, a Cefel está demonstrando, está dizendo, olha, a partir de agora eu vou querer autorizar todo e qualquer tipo de promoção comercial. Hoje, qual promoção que a gente tem possibilidade de fazer sem pedir autorização? Existe alguma hoje ainda que a gente possa fazer? Sim, promoções de desconto, por exemplo, e mesmo essas de comprou, ganhou, mas se você não limitar o estoque, ou seja, se você tiver 1 milhão de pessoas comprando, você 1 milhão de brindes. Exatamente, né? Eu fiz a pergunta para a gente deixar até claro, para o pessoal muitas vezes pergunta para a gente, né, quando presta consultoria, o que é o limite, né? E de fato é não ter limite, né? Não ter limite, todo mundo que participar vai ter que ganhar e você vai ter que se virar para dar prêmio para todo mundo. Você não pode limitar estoque. Então, porque muitas vezes, até quando nós falamos sobre isso, perguntou, se tiver limite tem que ter autorização. Qual é o limite? É qualquer limite que você colocar, né? Qualquer limite. O limite pode ser 5 vezes a sua média de venda no período, não importa. Se houver limite, você vai ter que... Então, é mais ou menos dizer o seguinte, olha, chega, vocês vão ter que pedir autorização para todas as promoções. É exatamente isso. Essas de desconto, como você falou, aí é mais tranquilo, né? Não tem como... Mas eu fiz questão de salientar a pergunta para deixar que aí o Novo Salgado, um dos grandes especialistas, pudesse explicar para o nosso pessoal, para quem acompanha o nosso portal, entender como funciona. Salgado, mais alguma coisa que você queira considerar a respeito disso, desse momento da legislação promocional? Não, eu acho que a gente abordou os pontos principais, no meu entendimento. E são consideráveis, hein? São muitas mudanças. Mas olha, meu pai sempre dizia que o corcunda aprende como se deita. E o nosso mercado de live marketing é um mercado altamente adaptável. Com certeza. A gente consegue se adaptar rápido, né? Exatamente. E a gente vai
vai se adaptar a isso também. Bom, quero agradecer ao Salgado, fica aí para quem acompanha a gente no nosso portal, saber da importância da legislação promocional no setor de live marketing. É um dos itens mais importantes, na minha opinião, que é onde você dá toda a segurança para o consumidor e para quem está fazendo a promoção. Salgado, obrigado pela tua entrevista e a gente vai entrar mais em contato com você quando a gente precisar nessas mudanças aí que podem acontecer. Obrigado, viu? Tá certo, eu estou à disposição. Obrigado a vocês.